está ligado na Palavra de Deus. Programa Amor e Fé. Quero, nessa tarde, cumprimentar a todos que nos ouvem. Quero mandar um abraço também para quem nos assiste pelo Facebook. É uma honra poder estar aqui essa tarde, mais uma vez compartilhar algo da parte de Deus com todos que estão nos ouvindo. Quero te convidar também a participar. Quero que você dê a sua opinião sobre esse tema. Quero que você mande aí uma mensagem aí no Facebook, você que está no chat, você que tem o WhatsApp da rádio, coloca a sua opinião aqui. Quero fazer questão que o pastor Luiz leia aí a sua opinião, sua pergunta sobre esse tema que é tão envolvente, né? Que é a respeito de intimidade. Como é o tema mesmo, pastor Luiz? Como obter intimidade com Deus. Como obter intimidade com Deus. Eu acho que essa é uma das perguntas que nós cristãos fazemos sempre, não é verdade? Mas não tem como você falar de intimidade sem você falar de relacionamento. Vamos começar do começo. Para se ter intimidade, primeiro você precisa ter um relacionamento, não é assim? É como um casal. Primeiro você conhece e as coisas vão criando mais intimidade. E com Deus não é diferente. Primeiro a gente precisa ter um relacionamento com Deus. Intimidade significa uma relação estreita ou um convívio próximo entre duas ou mais pessoas. Uma amizade íntima. Isso alguns dos significados de intimidade. Nada é muito claro quando se fala de intimidade. O que é um relacionamento? Relacionamento, o que é uma relação? É uma convivência, o convívio, é uma ligação, um vínculo, é uma dependência entre ou mais pessoas. Existem inúmeros tipos de relacionamento, mas aqui hoje nós vamos falar sobre o nosso relacionamento com Deus Todo-Poderoso. A gente precisa entender que a intimidade vem com um relacionamento saudável. Todo um bom relacionamento, ele caminha para uma intimidade. Eu acho que você concorda isso comigo. Não tem como uma pessoa falar que ela é íntima sua se ela não teve um convívio com você, se ela não se relacionou com você antes. Eu tenho uma amizade íntima com fulano, mas ela não me conhece. É impossível, não existe isso. Antes da intimidade, precisa ter fortalecido entre duas pessoas um relacionamento. Todo tipo de relacionamento, ele envolve convivência, comunicação e atitudes que devem ser recíprocas, ou seja, devem ser mútuas. Como quando uma das partes não desenvolve os atributos necessários para uma boa convivência, o relacionamento se torna difícil. Então, quando uma pessoa não colabora no relacionamento, ele torna aquele relacionamento quase improvável. Quais são as características de um bom relacionamento? Acho que você vai concordar comigo. Primeiro, confiança. Não é verdade? Não tem como você dizer que você tem um relacionamento, principalmente um relacionamento íntimo com a pessoa, se você não confia nela. Outra característica de um bom relacionamento: comunicação. Fala a verdade. Tem como num relacionamento não ter comunicação, não ter conversa, não ter diálogo? Outra característica de um bom relacionamento: admitir os erros. Por quê? Porque o relacionamento é você ceder. Não é verdade? Você concorda comigo? E admitir que estamos errados faz com que até mesmo podemos dizer que nós salvamos aquele relacionamento. Outra coisa importantíssima para nós termos um bom relacionamento: honestidade. Outra característica: presença. Não adianta você falar que você está só de corpo presente nesse relacionamento. Você precisa estar no relacionamento. Outra coisa:
para um bom relacionamento? Respeito e perdão. Talvez você tenha, apareceu aí para você na sua mente mais de uma característica, além das que eu disse, para ter um bom relacionamento. Mas olha, eu quero que você avalie comigo cada característica dessa que eu disse. Nós estamos falando de um relacionamento entre o homem e Deus. Quando nós falamos de Deus, nós falamos no que é perfeito, no que não tem erro, no que é imaculado. O problema nesse relacionamento não é a parte de Deus. Normalmente, quem está falho no relacionamento entre o homem e Deus é o homem. É o homem. Eu disse aqui, olha, todo tipo de relacionamento, ele tem que ter atitudes que devem ser recíprocas, ou seja, vir das duas partes. Quem é que falha no relacionamento entre o homem e Deus? Quero que você responda aí para você mesmo. E eu tenho certeza que a resposta que você chegou é claro, sou eu, é você. Deus nunca erra nesse relacionamento. Aí vem primeiro da nossa parte confiança. Eu tenho que perguntar, será que eu estou tendo um relacionamento com Deus? Será que aquilo que eu acho que é um relacionamento realmente é um relacionamento com Deus? Porque se eu tenho um relacionamento bom, se eu verdadeiramente tenho um relacionamento com Deus, ele com certeza ele está partindo para a intimidade. Talvez você pergunte agora, mas pastora, eu não sinto essa intimidade com Deus, então avalie o teu relacionamento com Ele. Tem confiança? Será que você realmente confia no Senhor? Sabe por quê? Porque intimidade entrega. Intimidade é você se abrir para o outro. Intimidade é você tirar o véu, é você se abrir por completo e rasgar o teu coração. Na intimidade eu mostro quem eu realmente sou. Tem um ditado popular que diz que intimidade demais estraga qualquer relacionamento. Já ouviu isso? Mas não com Deus. Por que existe esse ditado popular? Porque a intimidade, ela revela quem você é realmente. E agora eu te pergunto, Deus não sabe quem você é? Então por que esse medo de intimidade com Deus? Não tem o que nós possamos esconder de Deus. Eu quero que você preste atenção no Salmo número 139. Eu quero ler uma parte para você. Para você que tem medo de se relacionar com Deus, para você que tem medo do relacionamento, dessa intimidade que gera o relacionamento com Deus. Porque você tem medo de mostrar para o Senhor quem você é realmente. Porque normalmente, na maioria das vezes, nós vestimos uma capa com o marido, uma capa com a mulher, uma capa na igreja, uma capa no trabalho, uma capa com os amigos. O que é essa capa? Você está me chamando de falso? De falsa, pastora? Não, eu estou falando para você que de vez em quando a gente veste uma capa porque nós temos medo de nos revelar por completo para outra pessoa. Com medo, na maioria das vezes, de nós sermos censurados ou reprovados. Mas com Deus não tem isso. Com Deus não tem isso. Eu não tenho por que ter medo de me relacionar com Deus, com medo de que Ele me conheça, sendo que Ele me conhece mais do que ninguém. Olha o que o Salmo 139 diz. O Senhor Deus... Ó Senhor Deus, Tu me examinas e me conheces. Sabes tudo o que eu faço. E de longe conhece todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, Tu já sabes o que vou dizer. Louvado seja. Estás em volta de mim por todos os lados e me proteges com o teu poder. Eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. Olha isso. O teu conhecimento é profundo demais para mim. Aonde eu posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá está também. Se
Se eu voar para o Oriente ou for viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali a tua mão me guia, ainda ali tu me ajudas. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse e que em volta de mim a luz virasse noite. Mas isso não adiantaria nada, porque para ti a escuridão não é escura. E a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão. Olha o que diz o verso 13. Tu me criastes cada parte do meu corpo. Você está entendendo? Deus criou cada parte do teu corpo. Tu formastes na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deve ser temido. Tudo que fazes é maravilhoso e eu sei disso muito bem. Então não tem desculpa quando nós falamos de relacionamento com Deus, de medo de nos revelarmos para o Senhor. Vou repetir para você, não tem como você ter uma intimidade com Deus se o teu relacionamento com o Senhor não está saudável. Relacionamento requer confiança. Eu preciso confiar no meu Deus. Aí eu pergunto para você, você que já entregou sua vida para Jesus, você que esteve em uma igreja, em qualquer outro lugar e alguém fez o apelo para você entregar sua vida para Jesus e naquele momento você sentiu no seu coração de levantar suas mãos, de entregar a sua vida para Jesus. Eu te pergunto nessa tarde, você realmente entregou a sua vida para Jesus? Porque eu só entrego algo valioso para alguém quando eu confio nele. Louvado seja Deus. E aí eu falo para você, por que não confiar? Ele te conhece, ele te formou antes mesmo do ventre da tua mãe, ele desejou que você existisse. Se tem alguém que sabe todos os teus defeitos, como sabe as tuas qualidades, é o Senhor. Então um bom relacionamento precisa ter confiança. Para que haja intimidade, para que haja entrega, eu preciso confiar na outra pessoa. E não tem não tem um ser, alguém mais confiável do que o nosso Deus. Um bom relacionamento precisa de comunicação. Pergunto para você, no teu relacionamento com Deus, naquilo que você acha que é relacionamento com Deus, tem comunicação? Você tem falado com o Senhor? Quanto tempo você fica aí num diálogo com Deus? Agora eu pergunto para as mulheres, quanto tempo você passa conversando com uma amiga no WhatsApp? Com a sua irmã, com a sua cunhada, com a sua colega de trabalho. Diz aí, Lia. Com a sua filha. Ô, Glória. Hein, Elô? Quanto tempo você passa no WhatsApp, Elô? Aí eu pergunto pra você, quanto tempo você passa com Deus? Conversando com Ele? Porque quando nós falamos sobre conversar com Deus, não é você usar palavras difíceis. Não é você procurar no dicionário a palavra mais complicada. Quando nós falamos de oração, nós falamos de uma conversa entre amigos. Entre amigos. É um diálogo. Quanto tempo você passa dialogando? Eu pergunto para você que é casado, para você que tem um relacionamento neste momento. O teu casamento, o teu namoro, esse relacionamento que você tem, fala pra mim, ele vai pra frente se você não tiver um diálogo com o teu parceiro, com a tua parceira? Existe um relacionamento aonde as duas partes não se conversam? Como eu vou ter intimidade com alguém, pastor Luiz, que eu nem converso? Que eu passo alguns minutos só? Que eu fico ali 5 minutos, falo, Senhor, abençoa o meu alimento, abençoa, eu te agradeço em nome de Jesus. Senhor, obrigado por esse dia, agora eu vou dormir, que eu tenho uma boa noite de sono. Senhor, eu acordei, que o Senhor venha abençoar o meu dia. O relacionamento é comunicação. Eu falo, mas pastor, eu oro, mas quanto tempo você para ouvindo o que Deus tem para falar com você? Glória a Deus. Quanto tempo nesse relacionamento você tem usado para conversar com Deus? Eu quero que você pense sobre isso para você avaliar aquilo que hoje você chama de relacionamento com Deus.
Porque eu volto a dizer, um relacionamento saudável, ele tem confiança e ele tem comunicação. E para que eu tenha intimidade, eu preciso ter um relacionamento saudável. Esse relacionamento saudável, eu preciso admitir meus erros. Quantas vezes você está diante do Senhor e você se abre para Deus e diz: Senhor, eu errei, eu pequei, mas eu estou aqui, Senhor, estou disposta. Quantas vezes? Quantas vezes no nosso dia nós tentamos reconhecer os nossos erros ou nós tentamos abafar aquilo que nós fizemos de errado? Aí eu volto a trazer à memória o Salmo 139 que eu acabei de ler. Não adianta. Um relacionamento saudável é um relacionamento baseado na sinceridade. Deus é sincero o tempo todo conosco. O Senhor é verdadeiro o tempo todo conosco. A ponto de em nenhum momento querer acobertar aquilo que nós fazemos de errado. Por quê? Porque Ele corrige, porque Ele ama. Agora, quantas vezes você tem admitido que você tem errado nesse relacionamento? Quanto tempo? Quantas vezes? Quantas vezes você foi disposto a começar de novo? Porque não é errado começar de novo. O errado é insistir no erro. É continuar como está. Quantos casamentos acabam indo para a falência porque nem o homem e nem a mulher conseguem admitir que está errado e não consegue propor para o outro a opção: vamos começar de novo? Talvez hoje no teu relacionamento com Deus você precisa dizer para você e para o Senhor: Senhor, eu quero começar de novo, do zero, do princípio. Um bom relacionamento precisa ter honestidade. Honestidade é que parte da nossa, porque Deus sempre é honesto. Eu preciso mostrar para o Senhor quem eu sou de verdade. Isso leva à intimidade. Não tem como você ser falso num relacionamento verdadeiro. Eu preciso rasgar o meu coração diante do Senhor. Não tem como o meu relacionamento caminhar para uma intimidade com Deus quando eu não sou sincera nem comigo e nem com Deus. Mas, pastora, você acabou de dizer que o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece até o meu deitar e o meu levantar. Antes mesmo da palavra sair da minha boca, Ele já sabe. E por que está dizendo que eu tenho que ser honesta com Ele? Porque Ele precisa saber que você reconheceu. E você quer ser sincera com Ele. O Senhor não está atrás de homens e mulheres perfeitas. Até mesmo porque Ele conhece quem somos. Mas nós temos que mostrar para Ele que nós estamos caminhando para uma santificação. E eu começo quando eu começo a ser honesta comigo mesma e honesta com o meu Deus. Outra característica que você pode concordar comigo de um bom relacionamento é persistência. Eu falo de novo, eu quero comparar novamente com o casamento. Quantos casamentos estão sendo destruídos? Quantos casamentos estão acabando porque nenhuma das partes querem insistir, querem persistir? E um relacionamento precisa de persistência. Se você não insistir todos os dias ali, se você não decidir todos os dias ali que você quer ter um relacionamento com Deus, as coisas vão esfriando. As coisas vão se esfriando. Um relacionamento precisa de persistência, precisa de presenças. Você tem que estar ali porque Deus está para você o tempo todo. E você nesse relacionamento está para Deus o tempo todo? Eu mesmo fico refletindo sobre o meu dia. O Senhor nos deu 24 horas. Dessas 24 horas, na maioria das vezes, nós passamos de 8 a 10 horas dormindo. Depois nós passamos de 8 a 9 horas no trabalho. Quantas horas não restou? Dessas outras horas que nos restou, faz aí, pastor. Seu celular está lá, né, pastor? Dessas outras horas que nos restou, nós passamos pelo menos de 2 a 3 horas sentado na frente do sofá assistindo televisão ou na frente do computador ou com o celular na mão. Aí, talvez, com o que nos sobra de tempo, nós dedicamos ao nosso relacionamento com Deus. Mas já acabou o tempo. 20 minutos. Tem gente que acredita que para um relacionamento dar certo, eu tenho que me dedicar só 20 minutos. E aí, pastor Luiz?
Existe algum relacionamento saudável quando eu dedico o meu resto para outra pessoa? Existe um relacionamento saudável quando a parte que eu me dou é o meu resto? O que eu tenho feito para esse relacionamento com Deus caminhar para a intimidade? O que eu tenho feito? Sabe o que eu acho de mais magnífico em toda a palavra do Senhor? Ela nos deixa claro que o Senhor quer ter intimidade conosco. Começa já no princípio. Lá em Gênesis, a palavra do Senhor deixa bem clara que todo entardecer, ou como diz a palavra em algumas traduções, na variação da tarde, na mudança, o Senhor descia até o jardim, caminhava no jardim e falava com Adão. Imagina, todos os dias, na variação do dia, Adão poderia esperar que naquele momento determinado, naquele momento, o Senhor desceria até o jardim para ter um momento de intimidade com Adão, para ter um momento para conversar. Eu quero imaginar, eu quero, minha imaginação, como não era esse relacionamento? Acho que Adão fazia inúmeras perguntas para Deus. E acho que Deus, com todo amor do mundo, o Senhor passava ali aquele momento respondendo as indagações de Adão. Aí eu falo para você, desde o princípio, o Senhor sempre desejou ter um relacionamento íntimo comigo e com você. Por quê, pastora? Porque como é que ele fez o homem e a mulher? Como é que ele fez o homem? Tudo foi no haja, na palavra, mas quando ele decidiu criar o homem, ele levou mais tempo. Além de levar um tempo maior, ele ainda decidiu soprar sobre a narina do homem o espírito dele. Intimidade, quer ter intimidade, quer ter um relacionamento. Em todo o tempo, a palavra do Senhor nos mostra que o Senhor quer ter um relacionamento comigo e com você. Por quê? Porque Ele quer intimidade. Ele quer intimidade porque é na intimidade que Ele revela aquilo que Ele só pode revelar para alguém que é de total confiança dele. Nós só temos intimidade com alguém, nós só desejamos ter intimidade com alguém que nós amamos, alguém que nós apreciamos. Imagina Deus tendo esse sentimento por mim e por você. Olha, meu filho, olha, minha filha, eu quero um relacionamento íntimo com você porque eu te amo. Porque aos meus olhos você é precioso, você é preciosa. O Senhor está disposto a ter intimidade comigo e com você, um relacionamento íntimo comigo e com você. Mas o que eu estou fazendo para que esse relacionamento aconteça? Eu quero nessa tarde que você pense sobre isso. Quando o pastor Luiz me fez esse convite a respeito desse tema, o Senhor falou comigo. O Senhor respondeu algumas indagações, algumas questões minhas, de coisas que eu não vejo mais acontecer sobre a minha vida. E aí Ele me fez avaliar o meu relacionamento com Ele, porque Ele não mudou. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo Deus que teve intimidade com o rei Davi. Ele é o mesmo Deus que teve intimidade com Moisés. Ele é o mesmo Deus. Olha como Davi enxergava o que era um relacionamento comprometido com Deus. Eu quero ler aqui em Salmos também. O pastor Luiz vai controlando meu horário, por favor, que eu não estou vendo aqui, hein? Salmos de número 63. Salmos 63. Vou ler aqui para você. Quero que você preste atenção. O verso 1 e o 2 que diz assim, o salmo do rei Davi, olha que diz: ó Deus, tu és o meu Deus. Olha como ele já começa essa oração, esse salmo, esse cântico. Ó Deus, tu és o meu Deus. Procuro estar na tua presença. Relacionamento. Você tem que estar nesse relacionamento. Todo o meu ser deseja estar contigo. Você entendeu? O rei Davi entendia o que é estar num relacionamento. E ele
diz aqui, olha, todo o meu ser, tudo que há em mim, deseja estar contigo. Não é só o tempo que me resta, não é só a sobra do meu dia. O meu ser deseja estar contigo. Eu tenho sede de ti como uma terra cansada, seca e sem água. Olha o tanto que Davi desejava estar nesse relacionamento com Deus. Quero ver-te no templo, quero ver como és poderoso e glorioso. Por isso que o relacionamento de Davi fluiu para uma intimidade sincera com Deus Todo-Poderoso, a ponto de Deus chamar Davi como um homem segundo o meu coração. Intimidade. Um relacionamento saudável gera intimidade com Deus. Gera intimidade com Deus. Olha Moisés, Êxodo 33. O versículo 11. Olha o que a palavra diz. O Senhor Deus falava com Moisés face a face, como alguém que conversa com um amigo. Relacionamento íntimo, pastor Luiz. Glória a Deus. Relacionamento íntimo. A ponto de revelar para Moisés promessas. A ponto de confiar em Moisés para guiar o seu povo para uma terra que ele já havia prometido. Relacionamento íntimo com Deus. Sabe o que é mais bonito? Que o relacionamento, a intimidade com Deus gera para nós benefícios inimagináveis. E eu não falo de coisas materiais, porque isso é claro, a Bíblia diz: buscai o reino do céu e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas eu falo que a intimidade com Deus, ela gera sobre a nossa vida coisas sobrenaturais. É você dormir no meio de um problema, de uma confusão, é a paz. A paz que excede todo entendimento é gerado sobre a vida daquele que tem intimidade com Deus. Só aquele que é íntimo de Deus pode dormir no meio de uma tempestade. Só aquele que é íntimo de Deus, que confia nesse relacionamento, que sabe quem é que está ali do outro lado, na outra parte desse relacionamento, pode ter força para lutar contra um gigante. Só a intimidade com Deus gera em nós uma força sobrenatural, uma paz sobrenatural. A intimidade com Deus gera em nós milagre, convicção de que nós vamos alcançar, de que nós vamos conquistar. Intimidade. Intimidade com Deus, intimidade. Só que antes da intimidade eu preciso ter um relacionamento saudável com o meu Deus. Saudável com o meu Deus. Não é um relacionamento de qualquer jeito. Eu ir nos cultos, terça, quinta e domingo, como tem na nossa comunidade, não é um sinal de que você tem um relacionamento com Deus. O que mostra o que você tem um relacionamento com Deus é quando você está fora. Quando você está em ambientes que não é do seu normal. É quando você tem que ser verdadeiro, quando você tem que guardar as suas convicções num ambiente onde todo mundo prega o contrário daquilo que você acredita. Isso mostra que você tem um relacionamento com Deus. Quando no meio do problema, no meio da doença, no meio da desgraça, no meio da falta de dinheiro, você ainda continua confiando em quem você tem um relacionamento. Não é assim. Alguém vem e fala assim: nossa, fulano, você não sabe. Sabe aquela que se diz sua melhor amiga? Sabe aquele lá em qual você confia muito? Aquele lá que diz que seu amigo diz isso. E mesmo assim você ainda continua confiando na outra pessoa. Por quê? Porque o teu relacionamento é um relacionamento seguro. Quando nós temos um relacionamento saudável, aquilo que nos acontece em volta não abala o nosso relacionamento. As circunstâncias em volta não mudam o nosso relacionamento.
Intimidade com Deus. Eu vou além. Intimidade. Intimidade com Deus faz com que nós ficamos de pé todos os dias. Intimidade com Deus é um caminho sem volta. O que é isso, pastora? Quem já pisou no Santo do Santo não deseja estar em outro lugar. Glória a Deus. Quem teve um encontro verdadeiro com Deus nunca mais é o mesmo. Glória a Deus. Quem tem intimidade com o Senhor, pastor Luiz, nunca mais tem desejo de retroceder. Eu amo aquele louvor. Quem já pisou no Santo do Santo, em outro lugar, não sabe viver. É? Quem experimentou a intimidade com Deus? Mas então como é que eu consigo essa intimidade, pastora? Tendo um relacionamento verdadeiro com Deus. Abrindo mão das mentiras. Abrindo mão do pecado. Entregando realmente a sua vida para Jesus, confiando que Ele pode mudar a sua vida, a sua situação nesse momento. Tendo um relacionamento saudável com Deus. Buscando insistentemente, todos os dias, em todo momento, como disse o rei Davi, o salmista Davi, o meu ser anseia por ti, como a terra mais seca do que seca, ansiosa por água. É assim que eu tenho que viver os meus dias, todos os dias, ansiando por estar na presença do Senhor. É só assim que eu tenho intimidade, com entrega total. É só assim que eu tenho intimidade. É só assim que o Senhor se faz conhecer para mim e para você. Quando eu me revelo para Ele e digo: Senhor, estou disposta a abandonar quem eu era antes, para viver aquilo que o Senhor tem para mim de hoje em diante. Aí se abre diante de você o leque da revelação e o Senhor começa a fazer sobre a tua vida aquilo que Ele já tinha planejado antes mesmo de você ser formado no ventre da tua mãe. Aí começa a tua vida. É essa intimidade com Deus. Missionária Valdirene te mandando a paz. A paz, missionário, um abraço. Intimidade. Por isso que eu falo que esse deveria ser o anseio maior de todo aquele que serve ao Senhor. Ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Irmãos, eu não estou falando como o pastor disse aquela hora no começo. Deus, como foi a pergunta, Deus ouve... Deus, é tão fácil assim ouvir a voz de Deus, não foi assim, pastor Luiz? Eu falo, não sei se é fácil, mas que é acessível, é. Acessível é, porque faz parte de um relacionamento. Eu disse aqui, a comunicação faz parte de um relacionamento saudável. Se eu falo com Deus, Ele me responde. Olha que lindo. Se eu falo com Deus, Ele me responde. Mas pastora, eu estou com dificuldade de ouvir a voz de Deus. O pastor Douglas Gonçalves, da família Jesus Cop, ele tem uma frase que eu achei interessante. Ele diz que já que Satanás não pode baixar o volume da voz de Deus, o mesmo se esforça para aumentar o volume das coisas à nossa volta, de forma que não consigamos entender o que Deus está falando por tantas coisas que estão gritando aos nossos ouvidos. Não é que Deus não fala. Primeiro porque nós temos a Bíblia, a palavra de Deus. E quando eu pego para estudar a palavra, para ler a palavra do Senhor, não tem como você não ouvir a voz dele. Segundo, que nós estamos... As coisas que estão à nossa volta, elas são muito mais latentes na minha, na tua vida, do que a própria voz de Deus.
Porque o tempo todo o Senhor diz, a palavra, os estudos dizem que existe, que são ditas 365 vezes na Bíblia, seja forte e corajoso. Na maioria das vezes, diante de um problema, nós temos o quê? Medo. Vontade de desistir. Eu preguei na quinta-feira sobre o desânimo na igreja. E eu disse que no Novo Testamento são ditas 7 vezes a palavra tem de bom ânimo. Das 7 vezes, 6 vezes Jesus fala com um tom imperativo, ou seja, dando uma ordem para nós. Tem de bom ânimo. Na maioria das vezes nós temos o quê? Nós nos sentimos o quê? Desanimados. Então a voz de Deus, o ouvir a voz de Deus, ele está totalmente ligado com eu ter um relacionamento saudável, um relacionamento de intimidade com Deus. Agora, eu dizer de vontade própria que Deus falou comigo, aí, irmãos, não estou aqui para julgar. Mas que se você tem um relacionamento íntimo com Deus, Ele fala com você, Ele fala porque faz parte do relacionamento, uma comunicação. Ele fala com você. Se realmente você está tendo um relacionamento saudável com o Senhor, se você tem intimidade com Deus que te criou, Ele fala com você. Ele fala de inúmeras formas. Eu não posso dizer aqui como Deus fala. A nossa pastora diz que quando ela faz caminhada e ela vai admirando o ambiente, as árvores, e de repente ela fala que o Espírito Santo de Deus chama a atenção para ela ver as árvores, o vento, os pássaros, e que ali Deus fala com ela. Eu não posso te dizer como é que Deus tem falado com você. Eu não posso falar para você que existe uma regra. Mas se você, o que eu posso com convicção te dizer, que se você tem um relacionamento íntimo com Deus, Deus fala com você. Só que talvez você está como o pastor Douglas Gonçalves disse aqui. Talvez as vozes que você tem ouvido tenha abafado a voz de Deus. A voz daquele que não entende aquilo que Deus tem para a tua vida. A voz daquele que não acredita nas tuas promessas. A voz daquele que não acredita no Deus a qual você serve. Aí cabe a mim e a você decidir qual voz eu quero ouvir. Quando Davi decidiu matar Golias, ele não teve apoio nenhum. Pelo contrário, os irmãos caçoaram. Saul deixou porque... Mas diz pra ele, coloca aqui a minha armadura. Mas Davi abafou todas as outras vozes e só se permitiu ouvir a voz de Deus. Não tem como você ter um relacionamento íntimo com Deus e Ele não falar com você. E Ele não te responder no meio das aflições. Não tem como. Olha o que diz Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29, o versículo 12, diz o seguinte: então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Ou seja, verdadeiramente, no relacionamento de intimidade. Então não tem como. Não tem como eu ter um relacionamento íntimo com Deus. Irmão Antônio, boa tarde, pastor, esposo da missionária. Amém, irmão Antônio, Deus abençoe. Não tem como aqui, ó. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu vou responder. E eu vou responder. Esse é o Deus a qual nós servimos. É um Deus que anseia por um relacionamento íntimo comigo e com você.
Olha o que diz Tiago. Vai me controlando aí no horário, pastor. Vai me controlando. Tiago, capítulo 4. Se porventura cair A live. a live, queridos, é que descarregou o celular, tá bom? Mas Eita, você pode estar depois nos acompanhando aí pelo aplicativo. Na câmera de vídeo também você vai estar ao vivo conosco, tá bom, queridos? Porque aqui a programação é nossa, a rádio é nossa, então nós vamos até meia-noite, se for possível. Olha o que diz Tiago. Capítulo 4, a parte A do versículo 8. Cheguem perto de Deus e Ele chegará perto de vocês. Cheguem perto de Deus e Ele chegará perto de vocês. O Senhor anseia por um relacionamento íntimo comigo e com você. Só que para essa intimidade eu preciso consertar o meu relacionamento, eu preciso corrigir o que está errado no meu relacionamento com Deus. Vou repetir para você, um relacionamento saudável precisa ter confiança. Um relacionamento saudável precisa ter comunicação. Um relacionamento saudável precisa admitir os meus erros. Um relacionamento saudável tem que ter honestidade. Um relacionamento saudável tem que ter persistência, presença. Um relacionamento saudável tem que ter respeito. Um relacionamento saudável tem que ter perdão. Eu preciso avaliar o meu relacionamento com Deus, para que eu possa caminhar para uma intimidade maior com Ele. Eu não posso me entregar pela metade. Eu não posso dar para o Senhor o que sobra de mim. Eu tenho que ter uma entrega por inteiro. Isso é intimidade. Eu preciso permitir que o Senhor tome a minha vida por completo. E Ele anseia por isso. Ele anseia. Desde quando Ele criou o mundo, o homem, Ele anseia em ter um relacionamento comigo e com você. Nossa irmã Cíntia, que o Senhor, nosso Pai, abençoe a senhora imensamente. Mulher guerreira e de muita fé. Amém, Cíntia. Beijo. Esse é o Deus que nós servimos. Nós não servimos um Deus inacessível. Desculpa. Nós servimos um Deus que, como Moisés, quer falar face a face comigo e com você, como um amigo. Nós servimos um Deus que quer um relacionamento íntimo comigo e com você. Nós servimos esse Deus. Chegai a mim e eu chegarei a você. Chegai a mim e eu chegarei a você. O véu foi rasgado. O véu foi rasgado. Não tem mais nada que me impeça de chegar a Deus a não ser eu mesma. Não tem mais nada que me impeça de ter um relacionamento íntimo com meu Deus a não ser eu mesma. Quando eu tento ser outra pessoa, quando eu finjo ser o que eu não sou, quando eu escondo os meus pecados, quando eu não admito que eu errei, quando eu deixo para o Senhor o resto do meu dia, o resto do meu tempo, o resto das minhas forças, quando tudo mais é importante do que estar na presença do meu Deus. Eu abro mão da intimidade, eu abro mão da intimidade com o meu Deus. Para terminar, eu quero ler Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Será que eu anotei? Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz assim: escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. O Senhor anseia por ter um relacionamento íntimo comigo e com você. O Senhor anseia
por ter um relacionamento íntimo comigo e com você. Vamos abandonar o superficial. Diaconisa Valéria mandou coração para você. Beijo, Diaconisa Valéria. Amo a senhora, viu? E a sua família. O Senhor anseia em ter um relacionamento íntimo com você. Eu quero nessa tarde convidar a abandonar a mesmice espiritual a qual você tem vivido. Nossa irmã Cíntia, quando ouvimos sua voz, a palavra simplesmente voa como uma melodia, soa como uma melodia que alimenta nossa alma. Meu Deus. Com as palavras do Senhor sabemos o quão grande Ele é e está em sua vida. Meu Deus, glória a Deus, é isso mesmo. O Senhor anseia em ter um relacionamento íntimo com você. Quero convidar você nessa tarde a dar mais um passo. Dar mais um passo para ter um relacionamento íntimo com Deus. Talvez você está só molhando os pés, mas não é isso que o Senhor tem para você. O Senhor quer que você mergulhe de cabeça. De cabeça. Confie plenamente. Esse é uma das bases para um relacionamento saudável, confiança. Confie plenamente no nosso Deus. Confie plenamente no teu Deus. Se entrega por inteiro. Tira tudo que tem sido empecilho entre você e Deus. Nessa tarde eu quero convidar você a arrancar todo o entulho emocional que tem te impedido de ter um relacionamento com Deus. Talvez todos os teus outros relacionamentos interpessoais, pessoais, relacionamentos de amizade com outras pessoas, todos esses outros relacionamentos foram frustrados. Mas eu quero te dizer nessa tarde, não tem como você ter um relacionamento frustrado com Deus. Sabe por quê? Porque Ele não te trai. Sabe por quê? Porque Ele está sempre disposto a te ouvir. Sabe por quê? Ele te ama incondicionalmente. Sabe por quê? Porque Ele deseja estar com você. Não tem como, eu posso dizer com toda a convicção do mundo, não tem como você se frustrar com esse relacionamento. Eu quero te convidar nessa tarde a dar mais um passo diante desse relacionamento. Eu quero te convidar nessa tarde, você que acha que já está se relacionando com Deus, ouviu tudo que eu disse e parou e pensou, pastora, eu já estou com tudo isso, então está faltando uma coisa só, talvez, entrega mais. Entrega, mas se entrega por completo, para que você pule de um relacionamento saudável para um relacionamento íntimo com teu Deus. Eu quero te convidar nessa tarde. Se o pastor Luiz permitir, eu quero estar orando pela tua vida. Aonde você estiver nesse momento, eu quero te convidar a estar orando comigo e com o pastor Luiz. E com todos que estão nos acompanhando. Nós vamos estar fazendo agora uma corrente de fé. Uma corrente de fé. Talvez você tenha inúmeras respostas que você ainda aguarda do Senhor. Mas como o Senhor falou comigo, talvez esta palavra também tenha falado com você. Olha, temos que corrigir o que está de errado no nosso relacionamento com Deus. Irmão Valdemir, a senhora é um canal de bênção na nossa vida. Amém, irmão Valdemir. O senhor também é uma bênção na nossa, viu? O senhor foi um presente que Deus nos deu. Talvez há muito tempo você não consiga mais ouvir a voz de Deus. Talvez há muito tempo a voz de Deus se calou na sua vida. Mas eu quero te dizer mais uma vez nessa tarde, aquele que tem um relacionamento saudável com Deus, a voz dele não se cala, porque uma das bases é a comunicação. Então talvez o que esteja faltando é mais confiança, é mais entrega, é mais um tempo saudável nesse relacionamento. Eu quero te convidar nessa tarde a você ir mais fundo, mais profundo com Deus. Porque aquilo que o ouvido não ouviu, não é assim que diz a palavra?
aquilo que o ouvido não ouviu e nem desceu no coração do homem, é o que Deus tem para revelar para nós. Então, tem muito mais da parte de Deus para mim e para a tua vida. Eu quero que você entenda nessa tarde. Tem muito mais da parte de Deus para mim e para a tua vida. Tem muito mais, muito mais, muito mais. Não é essa mesmice espiritual que você está vivendo. Não é esse pouco que o Senhor te chamou. É para muito mais, muito mais, muito mais, muito mais. Talvez você tenha dito para você mesmo: eu queria ser usada. Eu queria ser usada. Eu queria ser usado. Eu queria experimentar o sobrenatural, mas só é usado, só experimenta o sobrenatural aquele que tem uma verdadeira intimidade com Deus, a qual ele se revela e você se revela.